Deus é bom. Deus é bom. Amém. Oh, obrigado, Pai. Você pode se assentar, fique à vontade. Maravilha, maravilha. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Quem está feliz por isso? Quem estava com saudades desses encontros? Eu estava, gente. Eu cheguei no primeiro sábado, depois sem a malta, e falei, o que eu vou fazer no sábado, gente? O que eu vou fazer? Vou orar, né? Vou ter que orar, vou jejuar. Mas que bom ver cada um de vocês. Bom recebê-los aqui. Quem é pela primeira vez que está aqui na Malta, no sábado? Pela primeira vez. Olha aí, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos à Malta. Vocês são parte dessa família, então sintam-se em casa. É como a gente fala sempre aqui, nós somos um grupo de amigos, irmãos, sempre incentivando uns aos outros a irem mais longe naquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Então, você já faz parte disso, olha aí, você já faz parte disso, glória a Deus. Gente, então, como você pode ver aí, acho que não vai ter agora não, mas, caramba, velho, estou careca, misericórdia. Mas hoje é o culto da nossa visão, olha aí, aquilo que nós vamos projetar para o ano de 2022, e a nossa visão não é nada diferente daquilo que é a visão da igreja. Então, quem esteve no culto da visão da igreja, já sabe qual que é a visão da Malta também. Amém? Então, nós vamos falar sobre isso. E vai acontecer ainda algumas outras coisas aqui, porque nós estamos a crescer, e glória a Deus por isso, que o Ministério Malta está a crescer, e com isso algumas coisas também vão mudar. Ou mudar não, né? Mas vai surgir coisas novas que vai trazer benefício a todos nós. Amém? Então, vamos falar sobre a visão, ganhar, cuidar e multiplicar. Olha aí, gente, ainda tem um pessoal que fica contraditando, é cuidar ou é amar? É cuidar ou amar? Eu acho que é cuidar, né? Viu? Eu errei. Ganhar, amar, é porque é cuidar e edificar pessoas, né? Mas é ganhar, amar e multiplicar. Essa é a visão da igreja e também da Malta para esse ano de 2022. Ganhar aquele que está perdido, amar, cuidar e edificar pessoas e multiplicar a nossa influência. Então diga assim comigo, esse ano eu vou ganhar, eu vou amar, e eu vou multiplicar. Glória a Deus. E sabe, a visão, ela é muito interessante, porque a visão, ela faz uma trajetória, uma rota. Ou seja, não sei se vocês já viram National Geographic, teve um episódio sobre a águia. Vocês já viram isso? Sobre a águia? A águia, ela tem uma capacidade de visão que vai muito além do ser humano. Ela consegue ver sua presa a quilômetros de distância. E quando ela vê a sua presa, ela alça voo e ela vai em direção a ela. Mas ela é um animal tão incrível que ela consegue voar e desviar de qualquer coisa sem perder o foco. Ela consegue voar mantendo em todo o tempo o foco na visão que ela teve lá atrás. Então a visão é exatamente isso. É a gente olhar para aquilo e, independente do que aconteça, a gente continua com o foco lá, naquilo que foi estabelecido. E vamos chegar lá. Amém? Então, vamos falar sobre ganhar. Sobre ganhar. Que você quer investir, investe não, brincadeira. Ganhar. Ganhar aquele que está perdido. E pensando sobre isso, sobre ganhar, uma das formas de nós ganharmos aquele que se perde, o próprio Jesus, ele nos mostra em muitas parábolas sobre o amor. Quando Jesus vai contar a parábola da ovelha que se perde, que o pastor deixa as 99 bem guardadinha, com todo o amor, e com amor ele vai atrás da outra. Fala da mulher que perdeu a dracma perdida. Ela, com amor àquilo, porque a dracma representava algo muito valioso para a mulher. E ela, então, por amor àquilo, ela vai à casa e encontra. O filho pródigo, a mesma coisa, quando o filho pródigo volta a casa com todo o amor, o pai vai em direção ao filho. Então, uma das formas para nós ganharmos pessoas é amando. É amando elas.
Por isso eu quero que tu abra a tua Bíblia em Marcos 12, versículo 28 ao 30. Marcos 12, 28 ao 30. Diz assim: Achegaram dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que estes. É interessante porque o escriba pergunta qual é o maior mandamento. E Jesus traz 2 mandamentos. Por quê? Porque é impossível a gente amar a Deus e não amar o próximo. O amor a Deus e o amor ao próximo estão ligados. Eles estão ligados. Por isso que Jesus fala, é amar o Senhor e amar ao próximo. E o próximo, ele não é somente dentro dessas 4 paredes. O próximo é onde nós estivermos, quem estiver do nosso lado. Esse é o próximo que nós devemos amar. Esse é o próximo que nós devemos olhar para a vida dele com compaixão e dizer, não, se eu recebi um amor, Jesus, alguém um dia entregou a mensagem do amor para mim, eu devo fazer isso por alguém também. Por quê? Porque imagina só, amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu me amo tanto, eu não quero me ver em destruição. Então, se eu não quero me ver em destruição, eu também não posso ver o próximo em destruição. Então, o amor, ele é uma característica de um cristão. Porque se o meu relacionamento vertical não está bem, o meu relacionamento horizontal também não vai estar bem. Se eu não consigo, em primeiro lugar, cumprir aquele mandamento de amar o Senhor de todo o coração, eu não vou conseguir amar ao próximo de todo o coração. Por isso que para esse ano de 2022, nós vamos amar mais. Amar mais. E não é um amor baseado no que o Kian falou para mim, não me machucou meu coração, eu não amo mais ele. Ou se alguém fez algo para mim, mesmo de fora do meu trabalho, não, se ele fez isso para mim, eu não amo mais ele. Não, nós vamos amar não baseado naquilo que eles fazem para nós, mas baseado naquilo que Cristo fez por cada um deles. Abre a tua Bíblia comigo em João 3,16. Talvez tu saiba até de cor esse versículo. Um dos primeiros versículos que eu aprendi quando me converti, que eu decorei. João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo. Deus não amou somente uma classe de pessoas, não amou somente quem tinha dinheiro naquela época, Deus amou o mundo, ou seja, todos. 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 E se Ele amou todos, quem somos nós para não amar? Quem somos nós, talvez, para julgar o merecimento do amor do próximo? Sabe, é muito interessante porque quando nós vivíamos na Espanha, a gente conheceu um pastor que mora em Málaga, e ele faz um trabalho muito bonito de igreja em casa, de casa em casa. E ele fala que, enquanto eles viviam em comunhão entre eles, no parque ou num restaurante em comunhão, mas uma comunhão genuína, não uma comunhão forçada. Eles viviam em comunhão, alguém chegou perto dele e disse, olha, quem vocês são, o que vocês são? São de alguma ONG, alguma coisa assim? E ele falou, não, aí foi explicando sobre Jesus. Ele falou, nossa, vocês têm um amor tão grande um pelo outro, que eu quero viver isso também com vocês. O nosso amor uns pelos outros, ou seja, o nosso amor para o próximo, quando eu chego a alguém que não conhece Jesus, a forma como eu trato ele revela o Deus que eu creio. A forma como eu chegar amando o meu próximo vai revelar qual que é o Deus que eu creio. E o nosso Deus que nós cremos, a Bíblia fala que Ele é amor. Então nós devemos amar
baseado no que Jesus fez por cada um. Se a Bíblia diz que Ele amou o mundo e entregou o seu Filho, então o amor de Deus não é baseado em nós mesmos, naquilo que nós fazemos, mas está em Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E, consequentemente, esse amor, ele tem que levar a alguma atitude. Porque nós amamos sim de palavras, nós dizemos, eu digo para minha esposa, eu amo, eu te amo. Eu digo para meus filhos, eu te amo, mas também esse amor, ele precisa também ser expressado de alguma forma. Ele precisa ter alguma atitude, algum ato de amor. E dentro disso nós entramos no amar. Nós falamos de ganhar em amor. Amar vem o quê? Cuidar. Porque se nós amamos algo, nós cuidamos. E se nós cuidamos, é porque é importante. Nós só cuidamos daquilo que é importante. E quando a gente olha para aquilo que a Bíblia diz, o que é importante para o Senhor, está revelado em João 3,16, pessoas. Então nós vamos amar, e esse amor vai nos levar a cuidar. Amém? Olha o que diz em Atos, capítulo 2, versículo do 42 ao 46. Pode abrir aí, Atos 2, versículo 42 ao 46. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então aqui está muito claro o que os primeiros cristãos faziam. Eles amavam tanto uns aos outros que cuidavam uns dos outros. Ninguém tinha necessidade. A própria Bíblia, a própria Bíblia vai nos dizer que ninguém tinha necessidade. Por quê? Porque cada um cuidava do outro, e é tão incrível que se a gente olhar depois a continuação, vai dizer que eram acrescentados pessoas. Ou seja, eu fico imaginando, eles não tinham nem tempo para pregar, de tão cuidado que eles tinham uns com os outros, que não tinham tempo. Mas a forma que eles tratavam uns aos outros, as pessoas de fora viam e diziam, eu quero viver isso também. Porque aí fora, nós não vamos ser cuidados como o Senhor nos cuida. Aí fora é só um engano de cuidado. Mas quando nós entramos no corpo de Cristo, nós descobrimos o verdadeiro cuidado. Cuidando uns dos outros, se preocupando uns com os outros. Glória a Deus que aqui na Malta a gente se preocupa uns com os outros. E vamos continuar assim, e só vai crescer, só vai aumentar. Mas olha só que interessante essa palavra singeleza de coração. Olha o que significa essa palavra singeleza. Integridade ou pureza, sinceridade, espontaneidade de comportamento ou postura, alguém que age com naturalidade. Meu Deus, isso aqui mostra que os primeiros cristãos agiam naturalmente, não era algo forçado, porque a gente tem que cumprir, não é o mandamento de amar o irmão, era algo que estava dentro deles, vinha de dentro, era impossível eles verem alguém passando necessidade de não dizer, não, toma o meu casaco então, não, tu tá sem tênis, toma o meu. Era impossível isso. Por quê? Porque estava dentro deles. Era uma característica deles. Então eles agiam com espontaneidade, ou seja, eles viam, não esperavam ninguém, falaram, não, eu vou lá. Aí vinha uns, imagina, eu fico imaginando assim, alguém passando necessidade, via 5, assim, não, eu te supro. Porque estava tão dentro deles. Por isso que nesse ano de 2022, nós vamos cuidar com singeleza de coração. Não forçando algo, mas porque é algo que está dentro de nós. É algo que vem de dentro. Um amor, um cuidado. Amém? Olha que interessante essa frase. Relacionamentos significantes
geram impactos significantes. Isso aí é uma frase de um pastor Gesiel Coller, que foi meu líder de jovens. Ele sempre se preocupou com relacionamentos. Por quê? Porque se a gente quer gerar um impacto aí fora, primeiro tem que começar se relacionando com os de dentro. E o nosso relacionamento vai se tornar tão significante que o impacto lá fora vai ser grandioso. Cuidando uns dos outros, amando uns aos outros. Amém? Aí, ó, Romanos 12, ele vai contar sobre os dons. Vai contar sobre os dons. E depois vai falar sobre a unidade orgânica da igreja. E no versículo 9, ele vai dizer assim, ó, Romanos 12, 9 vai dizer assim, ó, o amor seja sem qualquer fingimento. O amor seja sem qualquer fingimento. Ou seja, é algo que a gente faz. Por quê? Porque é uma característica de quem é crente. É uma característica de quem aceitou Jesus. A gente não há crente que não ame o outro. Crente que não ama o seu próximo? Não sei. Porque cristão de verdade, aquele que teve um encontro com Jesus, ele ama o outro. Ele cuida, ele edifica o outro. Ele se preocupa com o outro. Amém? Glória a Deus. E esse amor, esse ganhar em amor, nos leva a amar cuidando uns dos outros, edificando uns aos outros. E qual que é o próximo passo? É olhar para trás e multiplicar tudo isso que a gente fez. Multiplicar. Nós fomos chamados para multiplicar. Eu quero multiplicar filho. É brincadeira. Não, é verdade, é verdade. Vai vir mais, hein? Vai vir mais. Mas nós fomos chamados a multiplicar. Nós fomos chamados a multiplicar. Lá quando o Senhor lá para Adão e Eva diz, sede fecundos, multiplicai-vos. É um DNA do cristão multiplicar. Por isso que Jesus, em Mateus 28, versículo 18 a 20, talvez tu conheça também muito bem isso, ele vai dizer, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a verdade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós fomos chamados a multiplicar. A multiplicar o quê? Fazer discípulos. Então se nós vivemos ganhando aquele que está perdido, amando, cuidando, nós temos que multiplicar isso. Por isso que nesse ano, em nome de Jesus, nós vamos multiplicar tudo isso. Amém? Então nós devemos ensinar os outros como amar. Nós devemos, sim, ensinar os outros como cuidar. Nós devemos multiplicar aquilo que nós recebemos. É por isso que quando, em Atos, o que eles faziam era só multiplicar aquilo que eles viam Jesus fazendo. Jesus amando, Jesus cuidando. Por isso que lá em Antioquia, eu acho que é Atos 11, se não estiver enganado, vai dizer que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, não por eles mesmos. Eles não diziam, nós somos cristãos, tá? Nós somos crente. Com licença, nós somos crente. Não, eles não saíram dizendo isso. Mas o que aconteceu? Entre eles, havia um amor, uma singeleza de coração, um cuidado tão grande, que quem olhava de fora diziam, mas esses caras têm a mesma atitude que aquele Jesus. Eles vivem da mesma forma que aquele Jesus vivia. Ou seja, eles só multiplicaram aquilo que eles viram Jesus fazer. João, capítulo 13. João, capítulo 13, vai dizer assim, a partir do versículo 1. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o final. Diz assim, eu vou amar até o final. Eu sempre quis dizer isso, gente, para o pessoal repetir, sabe? Porque o pastor fala, repete isso. Eu sempre quis dizer isso. Até o final. Durante o final da ceia, quando já o diabo, posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Quero chamar aqui meu voluntário, cadê meu voluntário pré-selecionado? Um voluntário pré-selecionado. Olha que interessante isso. Senta aí, meu magrão. Olha que interessante o que Jesus fez. O Mestre, o Senhor dos Senhores, sendo Ele Senhor, sendo Ele Cristo, no meio da ceia, Ele se levanta e Ele dá um ato de humildade e exemplo. Para quê? Para que a gente olhasse, os discípulos olhassem e se esquecessem daquilo. Para que eles dissessem, não, olha só, ficou só um ato aí simbólico. É só isso aí. Não, Jesus se levantou e a Bíblia diz que Ele pegou uma toalha, cingiu-se com ela e começou a lavar os pés dos discípulos, pé por pé, tornozelo por tornozelo, 24 pés. E não só lavou, mas Ele também secou o pé. Ele faz isso não como um ato de quem vai dizer, estou me mostrando para vocês, para que vocês olhem isso e se esqueçam. Ele fez isso para que a gente repetisse isso. E aquele ato ali é amor, cuidado. Se o próprio Senhor Jesus, sendo Ele o Senhor, fez isso por alguém, quem somos nós para não nos humilharmos e amarmos alguém? Obrigado. E olha o que vai dizer no versículo 12. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre, o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E olha isso aqui, pega isso aqui, meu irmão. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Não foi algo mero simbólico daquele jeito. Foi algo muito mais profundo que o Jesus fez. Dizendo, vocês estão vendo isso? Façam. Não é uma questão de dizer, se vocês quiserem, se vocês estiverem de bom humor, se vocês estiverem tudo bem, vocês fazem. Não, ele falou assim, faça isso. E foi exatamente isso que os discípulos começaram a fazer. Ano atrás ano, até 2022, porque se nós estamos aqui, é porque eles começaram a multiplicar esse ato um com o outro. Quer mudar o mundo? A gente fala mudar o mundo, talvez você fala, Marcelo, mas o mundo é muito abrangente, é muito grande. Deixa eu te dizer uma coisa, mude o mundo de uma pessoa. Fazendo isso, amando, cuidando, singeleza de coração. Porque essa pessoa pode também multiplicar mudando o mundo de uma outra pessoa e mudando o mundo de uma outra pessoa. Mude o mundo de uma pessoa. E você vai ver o impacto que isso vai gerar. Por isso que nós devemos olhar e ver
tudo que Jesus fez, amando, cuidando, dando exemplo, multiplicando. E o impacto é gerado até hoje disso que ele fez. Simplesmente lavou os pés dos discípulos. Aí Pedro diz, não, tu não vai lavar meu pezinho, nem cortei a unha. Aí Jesus diz, mas se eu não lavar o teu pé, tu não tem comigo. Aí Pedro me banha todo, Jesus me banha no pé e a cabeça. Pedro era meio elétrico. A gente precisa compreender essa questão de lavar os pés uns dos outros. Talvez não chegar na casa de alguém e lavar os pés, mas lavar os pés de dizer aonde eu posso te servir, onde eu posso me encaixar na tua vida para ser uma bênção para a tua vida. E isso é gerado através do amor, através da cruz, olhando para o sacrifício, não olhando para aquilo que a pessoa pode fazer para ti, te xingar, te fazer mal, mas olhar para o que Jesus fez por ela. E se Ele fez por ela, nós também devemos fazer algo por essa pessoa. Amém? Fique de pé. Pedir para o louvor, se puder ajudar-me. E o que Jesus fez foi multiplicar a influência que Ele tinha na vida dos outros. E é o que nós vivemos até hoje. Então nós não devemos ficar somente entre quatro paredes. É muito bom, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é top. Mas aquilo que nós estamos vivendo aqui dentro deve ser multiplicado, tanto aqui quanto lá fora. Trabalho, faculdade, família, aonde seja, deve ser multiplicado. Porque através da forma como nós tratamos os outros, cuidamos dos outros, Jesus é revelado em cada ato que nós fazemos. Talvez tu pense, mas é aquilo que eu faço, talvez não é importante. Se é para o Senhor, por menor que seja, é importante, Ele considera. Ele considera. Jesus, Ele inverteu a lógica de liderança, porque no mundo a liderança é ela que manda em todo mundo. Todo mundo serve o líder. Jesus inverteu isso, falou, o líder, ele serve todos. Ele dá o exemplo para todos. Então, dentro da tua casa, para quem tem família, o líder é o que serve todos, dando exemplo para todos. E se tu está na tua escola, na tua universidade, tu é o líder que dá o exemplo para todos, servindo todos. É de baixo para cima, não mais de cima para baixo. O mundo é de cima para baixo. Jesus fez não, é de baixo para cima. Aquele que quer servir, aquele que quer ser o primeiro, Jesus vai dizer que tem que ser o quê? O último. Tem que ser o último, servindo todos, amando todos, cuidando de todos. Feche teus olhos. Obrigado, Pai.